Fala galera, tudo bem? Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes de como foi Corinthians 0, Flamengo 0. Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Jogo na Neoquímica Arena. Corinthians precisando reverter o resultado. Havia perdido o primeiro jogo de 1 a 0. A torcida fez mais uma vez o seu papel. Entupiu o estádio, lotou, empurrou todos os 90 minutos, né? Mas não foi o suficiente. Bom, falar um pouquinho da escalação que Ramon Dias surpreendeu as expectativas, né? Eu falo expectativas porque o grande esperado era que ele fosse repetir a escalação que ele fez na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Claro que sem o Memphis, porque o Memphis não foi inscrito na Copa do Brasil. Por algumas horas aí a CBF, que até então não tinha expedientes ao finais de semana, né? Então não foi possível escrever o Memphis. Então essa era uma alteração em comparação ao jogo contra o Atlético Paranaense que todo corintiano já esperava. Mas o Ramon Dias ele mudou mais do que uma simples substituição do Memphis, ele mudou o esquema. Ele colocou o Thales Magno no ataque, tá? Colocou o Romero de titular e tirou o Carrillo no meio de campo. Tá? Então o Corinthians ali com desenho de um 4-3-3 ali, né? Então, uma formação bem diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Eu não gostei dessa daí, não concordei. Por quê? Porque o Corinthians já vinha fazendo algumas apresentações desse jeito, tendo bons resultados até. Então acho que ele tinha que continuar com isso. O Carrillo, que foi para mim o melhor em campo contra o Atlético Paranaense, então ele acabou sacando e colocou o Thales Magno, que vem se recuperando, né? De um longo tempo sem jogar, né? Acho que um mês. Então não entraria com esse time que ele entrou. Não me recordo de nenhuma pergunta direta na coletiva ao técnico Ramon Dias ou ao seu filho e auxiliar Emiliano Dias sobre o porquê dessa escalação, tá? Eu entendo que ele tenha feito isso porque como precisava reverter, ele entende que o Flamengo é um time que com a bola nos pés e com os jogadores que tem realmente acaba oferecendo muito perigo. Então o que ele deve ter pensado? Vamos deixar o Flamengo no campo de defesa deles o máximo possível, né? Não deixar com que esses jogadores do Flamengo fiquem com a bola nos pés, né? Então acho que essa foi a tática dele, mas para mim não deveria ser assim, né? E o jogo se apresentou dessa forma. O jogo começou, o Corinthians obviamente tentou buscar mais aí o campo de ataque, mas assim, sem nenhuma grande chance. O Corinthians já mostrando ali que não era um dia muito inspirado. O Flamengo conseguiu chegar a numa bola parada, que teve um gol anulado, né, do Alexandro, por, por centímetros, poucos centímetros, mas o VAR anulou, foi bem anulado. Então o Flamengo ele mostrava que um contra-ataque poderia ser fatal, né? Até que teve a expulsão do Bruno Henrique, né, por volta de quase 30 minutos do primeiro tempo. E ali era o momento onde o Corinthians precisava fazer alguma coisa para aproveitar esse espaço, né? Imediatamente com a expulsão, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, fez uma substituição que foi a saída do Gabigol e entrou o Fabrício Bruno zagueiro. Ou seja, ali ele já mostrou que ele abdicou o ataque, né? Pelo menos naquele momento ele pensou, bom, vou fechar meu time e vou reforçar a defesa, porque o Corinthians vai vir para cima. Só que o Corinthians não foi para cima de uma forma incisiva, não foi perigoso como deveria ser. O segundo tempo foi bem nervoso pro lado corintiano, porque o tempo ia passando, as chances não iam sendo criadas. E Ramon Dias foi substituindo, foi colocando o time mais à frente com o que ele poderia de jogadores, né, as opções que lhe restavam. Só que o Corinthians não conseguia criar, não conseguia ser organizado, não conseguia atacar de forma organizada, tá? O Flamengo ainda, quando tinha algum lance de contra-ataque, se arriscava com dois, três, até quatro jogadores. E mesmo assim o Corinthians recuperava a bola e não conseguia contra-atacar o Flamengo com um jogador a mais.
Eu não sei se você que está assistindo o vídeo concorda comigo, corintiano, mas vendo o Corinthians com dificuldades para criar aí com o Flamengo, com um jogador a mais, me lembrou aquele jogo com Juventude, onde nós tivemos 2 jogadores a mais, a gente não conseguiu fazer um gol, e o segundo tempo foi isso. O Corinthians tentou, teve uma chance ou outra ali com o Alberto, o Giovani fez um lance aí já por volta dos 42 minutos, mas não conseguiu fazer um gol. Infelizmente o Corinthians para mim não foi organizado, principalmente no segundo tempo. Poderia ter exercido um pouquinho mais a vantagem de ter um a mais para jogar com o Flamengo e não o fez. O Corinthians precisava de ter alguma jogada individual, tá? E nenhum jogador do Corinthians brilhou. A verdade é essa. O senhor Thales Magno não brilhou, o senhor Roberto não estava no bom dia, o Garro não fez uma partida como nós esperávamos, Coronado não entrou bem como nos outros jogos, tá? O Romero foi apagado, a verdade foi essa. Infelizmente o Corinthians se despede da Copa do Brasil em casa, poderia ter jogado com a mesma gana que foi contra o Atlético Paranaense, mas não fez. Claro que a final desta semana era contra o Atlético Paranaense. Ótimo, conseguimos os 3 pontos. Missão cumprida, Campeonato Brasileiro, né? Óbvio que a gente queria ir para a final da Copa do Brasil, com certeza. Não estamos menosprezando isso. Mas a gente fica com aquela sensação de que se jogasse um pouquinho como foi contra o Atlético Paranaense, a história poderia ser diferente. E você, corintiano, o que você achou desse jogo? Comente aí, um grande abraço. Vai, Corinthians! E só para encerrar aqui, gostaria de dar os parabéns à CBF, que conseguiu o que queria, né? A final da Copa do Brasil vai ser Flamengo e Atlético Mineiro. Então, CBF, parabéns. Você conseguiu, né? Tudo o que você desejou. Era isso daí, que não era ter o Corinthians na final. Tá aí, ó. Você fez aí muito bem o seu papel, prejudicou demais o Corinthians, tá bom? Favoreceu aí o seu querido Flamengo. Isso aí.